Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, oitavo ano. Nós vamos dar início aqui às 10 horas e 54 minutos, 15 minutinhos de aula no máximo, estourando. Eu deixei bem curtinha essa aula para vocês em casa assistirem. Tem bastante atividade, mas tem muita atividade pra gente fazer. Eu vou tentar fazer essa correção essa semana mesmo, tá bom? E essa semana eu vou deixar disponível para vocês essas atividades certinha, é, essa correção para vocês começarem a estudar para as próximas provas que vocês vão ter, beleza? Não é difícil, é só um pouco trabalhoso, mas ela não é difícil não, a gente consegue fazer legal. Eu deixei a aula bem light, bem tranquila, vocês vão ver que rapidinho a gente acaba aqui. Sem mais delongas, né? Vamos lá. Oitavo ano, nós vamos trabalhar sobre migrações, transportes, deslocamento populacional de um espaço do ponto A a um ponto B. Esse deslocamento, esse som que vocês estão ouvindo é da minha filha que está falando, tá? E esse deslocamento, essas migrações, eu vou passar por alguns pontos, vou explicar esses pontos mais resumidamente, mas na apostila também tem as mesmas explicações. Então, uma, duas lidas você já pega certinho lá. Vamos lá. Eu vou começar a falar com vocês sobre Australopithecus, que é o nome do indivíduo, né, que foi registrado, o fóssil que foi identificado e registrado há muito tempo atrás, né, que ele acabou falecendo, e esses indícios nos mostraram muitas das características que existiam naquela época e muito aprendizado também, né, da evolução humana, da evolução de fato genética, né? Então, o nome do gênero significa macaco austral. O registro fóssil parece indicar que o gênero Australopithecus é o ancestral comum do grupo de hominídeos distintos, reconhecidos nos gêneros Paranthropus e Homo. A gente aqui, né? Então eu estou começando lá atrás para vocês terem uma ideia que nós temos um quê lá atrás de nômade, de transporte, de necessidade de estar em vários lugares porque a gente não tinha o domínio naquela época de agricultura, tecnologia, domínio dos elementos, de alguns pelo menos, né? A gente tenta dominar. Todos esses contextos, né, passaram a vir conforme foi evoluído, né? Então isso aí foi praticamente um dos primeiros que foram descobertos, que existiu, né, até chegar aos tempos de hoje. Aí a carinha do cara, essa é a carinha, né? Tem essa ideia aí, bem uh, relativa ao macaco mesmo, né? Bem, o homem era nômade no período paleolítico, porque eles ainda não se dedicavam à agricultura. Acabei de falar para vocês. Se eu não tenho a agricultura como foco para eu poder me fixar, me alimentar, não somente a agricultura, mas também a água. A água também é importantíssimo, né? A água ela faz com que a gente fique fixado naquele espaço, que é o caso dos egípcios, né? No deserto, aquela coisa toda, ou o Rio Nilo, né? Ele que proporcionou a fixação, o assentamento daquela população naquele espaço. Então, os australopithecus, né? No caso, o nomandismo, o se deslocar de um espaço para o outro foi por conta da busca disso e da busca disso aqui também, né? Essas duas coisas fizeram com que eles buscassem cada vez mais em outros espaços porque os recursos eram esgotados. Então, se eu esgoto o recurso, eu vou procurar outro espaço. Hoje nós temos outros atenuantes, outras variáveis, mas aqui o caso é que a alimentação, primeiramente, ela é primordial para a gente se deslocar do espaço, né? Hoje nós temos o fator guerra, hoje nós temos o fator necessidade, trabalho, nós temos vários fatores aí para poder justificar nossa a ideia que nós temos, né? Então,
Partindo do pressuposto que nós temos o nomadismo, o deslocamento populacional de um ponto para outro, eu começo a tratar aqui de outras comunidades tribais, né, que também tinham essa mesma característica, que até os dias de hoje nós temos isso aí ainda. Os indígenas, né, população autóctone, ou seja, quem é natural do país ou da região em que habita e descende das raças que ali sempre viveram, aborígene, indígena, enfim, os primeiros moradores aqui dessa terra maravilhosa chamada de Brasil, que foi chamada de Pindorama, que teve outros nomes, que foi descoberta, entre aspas, em 1500, que tínhamos aqui os indígenas, eles eram autóctone, né? Que eles eram daqui mesmo, enfim. Os aborígenes australianos, autóctones australianos, né? População australiana, né? De outras ilhas do Pacífico. Os aborígenes tasmanianos, também autóctone da Tasmânia. E os australianos, aborígenes americanos, população autóctone do continente americano. Não confundam com os atuais ameríndios. Diferente, tá? Também eram nômades, eles saíam de um espaço e iam para outro. Então essa característica de nomadismo nas comunidades tribais está bem presente, está bem forte, está bem firme, né? Os aborígenes australianos são os habitantes originais do continente australiano e de suas ilhas próximas. Dados recentes indicam que os australianos nativos são provavelmente descendentes dos primeiros humanos modernos a migrar para fora da África. Então, nós tivemos um foco ali, um nascimento, uma fixação que foram forçados de alguma forma a sair e procurar outras regiões. Vou ler novamente lá. Vamos lá. Os aborígenes australianos são os habitantes originais do continente australiano e de suas ilhas próximas. Dados recentes indicam que os australianos nativos são provavelmente descendentes dos primeiros humanos modernos a migrar para fora da África. É a África que é o berço do mundo, nascimento de tudo. Nasceu lá e foi expandindo e foi migrando, procurando outras terras, tá? Então eu estou contando desde lá uma historinha bem resumida, desde a época do Australopithecus até passar pelos aborígenes, a fixação dos mesmos, a procura de alimento e água, né? Para a gente chegar aqui a ideia de que a África foi o centrão divisor, onde descendentes saíram daqueles espaços e começaram a procurar outros espaços, né? Migração é o foco do tema do qual eu estou começando com vocês. Então, migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro. Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária, permanente, sazonal, fixa, seja lá qual for. Migração é um deslocamento populacional e isso é necessário, né? O sudeste do Brasil está concentrado porque nós tivemos um grande fluxo de pessoas vindo para cá. Nós chamamos isso de êxodo rural, que aconteceu em meados de 1960, 1970, né? Até antes mesmo já tinha um início aí de procura de trabalho e esses espaços eram que estavam sendo fixados grandes empresas. Então nós temos um tipo de deslocamento populacional chamado de migração pelo trabalho. Vou sair do espaço para a migração pelo trabalho. As migrações humanas tiveram lugar em todos os tempos e numa variedade de circunstâncias. Têm sido tribais, nacionais, internacionais, classes ou individuais. As suas causas têm sido políticas, econômicas, religiosas, étnicas ou mero amor à aventura, não sei, mas eles se deslocam. A busca pela água, a busca pela comida hoje já não é mais. Então, em pontos específicos muito remotos, mas hoje a pessoa vai, compra uma viagem, vai, se desloca, volta. A comida já tem no restaurante, paga e tem, não tem problema. Hoje o deslocamento populacional ainda continua, perdura, o problema é pelo que, por que e como, né? Pode ser por todos esses âmbitos aí. Migração
Considera-se como imigração, no caso, um movimento de entrada com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho, tá? Geralmente é por intenção de trabalho, mas melhoria de vida também acontece. Então vamos lá. Migração é o deslocamento de um ponto a um ponto B. Imigração é o deslocamento de um ponto A, né, a um ponto B, só que são distintos. Então, por exemplo, imigração, o I significa de interno. Então, internalizando, ou seja, se eu estou saindo do ponto A, estou indo para o ponto, se eu estou saindo do ponto B, estou indo para o ponto A, aqui ele virou um imigrante. Aqui no ponto A, ele é um imigrante. Nossa, professora, então o interno, o imigrante é alguém que está chegando? Sim, é alguém que está chegando. Professor, então do contrário, a emigração, ela é a saída da pessoa. Então, emigrante é a saída da pessoa, expelir. Aqui nesse ponto B, ela chama-se emigrante. Aqui nesse ponto A, ela chama imigrante. Então, sai e chega. E está saindo do país, o I está entrando em outro país. Tá? No caso aqui, ó, imigração de brasileiro significa algo novo para um país, formado historicamente como área de destino para imigrantes, mas que uma mudança exclusivamente demográfica, essa transição representa um fato social e político, na maioria das vezes, que vem sendo progressivamente reconhecido. Então, a emigração é um ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer em um país estrangeiro. Então, ele está saindo de um país aqui, país 1, para ir para o país 2, tá? E do país 1, ele está deixando. Então, aqui ele é um emigrante. Aqui que ele está chegando, ele é um imigrante. Ok? Migração forçada, e a gente vai entrar nos contextos do tipo de migração. Como, por exemplo, migração ela pode ser forçada, que é o movimento da população sair daquele espaço por conta de uma briga, por conta de falta de comida, por conta de uma guerra, por conta de uma política ruim, por conta de de uma perseguição religiosa, por conta de uma perseguição étnica, por conta de perseguições. Qualquer motivo que venha a forçar a pessoa a sair do espaço é uma migração forçada. Imigração forçada, emigração forçada. Beleza? As migrações voluntárias, no caso, essas migrações voluntárias quando a decisão do deslocamento é feita por vontade própria, diferente das migrações forçadas, quando as pessoas são obrigadas a sair da sua área de residência, por razões que ultrapassam a vontade individual. Pode ser qualquer uma que eu não quero, mas eu preciso. A Europa recebe todos os dias inúmeras pessoas oriundas da África e do Oriente Médio. Ou seja, migrações voluntárias e migrações forçadas por conta da necessidade ou da procura de melhores condições que a pessoa está procurando. Bem, no caso aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Venezuela, que é o caso da imigração deles aqui no Brasil, para o Brasil, porque lá está ruim, está complicado, está difícil. Lá eles não têm uma comida, não têm um salário digno, política ruim. Tudo isso está acontecendo nesse exato momento, onde esses venezuelanos que eles começam a procurar, que está prescrito lá, né, nas leis da Organização das Nações Unidas, que nós podemos e devemos receber esse pessoal e dar uma força para eles, né? Claro que tem leis específicas para isso, mas eles estão vindo para cá porque é um país vizinho, né? E eles estão entrando pelo norte do Brasil ali. Tá? Eles estão entrando pelo norte do Brasil. Entrando pelo norte do Brasil, eles estão tendo aqui uma alimentação, eles estão tendo aqui documentações, eles estão tendo fixações e até trabalho em alguns pontos. Tá? Então são refugiados, eles estão no caso das migrações forçadas. Eu tenho muita atividade, muita. Vou pedir para vocês começarem a fazer, mas na próxima aula eu vou gravar uma aula somente com as atividades fazendo correções.
Vou tirar fotografia porque as correções na internet estão um pouquinho ruim. Mas eu vou tirar algumas fotos da apostila e vou mandar para vocês. Beleza? Comprometido 15 minutinhos e fui!